As Olimpíadas de Paris, marcadas para julho deste ano, definiram uma meta muito polêmica para o agronegócio: reduzir a oferta de carne de origem animal nas 13 milhões de refeições que vão ser servidas aos diferentes públicos. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos utiliza o argumento de que a carne é uma ameaça ambiental, passando uma mensagem equivocada de que o setor de proteína animal é o principal responsável pelas emissões de carbono e pelo aquecimento global. Nós vamos falar agora dos outros setores que a organização das Olimpíadas em Paris não está levando em consideração. Que tal a gente fazer isso? Porque o setor de transportes, ele responde por cerca de 20% das emissões globais de CO2, que é um dos principais gases causador de efeito estufa. Um estudo publicado na revista científica Environmental Research Letters afirma que as emissões da aviação civil comercial, por exemplo, aumentaram em média 2,6% por ano nos últimos 25 anos. Por esta razão, a gente coloca aqui que a transição energética é muito importante para a sustentabilidade do planeta e esta sim uma medida eficaz a longo prazo. E sobre esse assunto eu converso agora com o Maurício Nogueira, que é diretor da consultoria Atenagro, e também eu convido o nosso comentarista Miguel Daúde para poder participar aqui conosco. E eu vou começar justamente com o Maurício, porque o que o comitê organizador das Olimpíadas não está levando em consideração é que a pecuária pode sim desempenhar um papel muito importante na remoção de CO2, justamente através da manutenção das pastagens, algo que a gente fala bastante aqui no Canal Rural. Elas podem roubar mais carbono do que o gado produz. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse assunto. E obrigada por participar. Boa tarde, Priscila. É um prazer estar aí com vocês. Boa tarde, Miguel, e a todos, Olha, não só pode, como fazem, e já existem pesquisas mostrando que as pastagens, você analisando aí todo o componente de raízes, parte aérea, o que vai sobrar, o que o boi vai comer, a gente remove muito mais carbono do que é emitido pelos bovinos. Esse é o primeiro erro da análise. A pecuária não é emissora, ela é sequestradora de carbono na hora que você coloca o componente todo. Segundo ponto é a questão de que carbono que a pecuária emite. Ela emite um carbono que estava na atmosfera. Então, as plantas pegam esse carbono, os animais comem, eles vão emitir. Eles não foram lá pegar esse carbono em alguma reserva, como o transporte faz, principalmente quando você não tem transportes ou energia baseado na matriz que o Brasil tem, etanol, hidrelétrica, assim por diante. Então, você vai lá, busca um carbono que está armazenado em alguma reserva e coloca na atmosfera. Isso sim é emissão. E, por fim, pontos que estão sendo deixados de lado também, que é o avanço da pecuária. No caso da brasileira, por exemplo, em 35 anos, nós aumentamos o rebanho em quase 40%, mais ou menos, e a produção de carne em 150%. E o peso médio do rebanho que está no estoque de animais nas fazendas, entre bezerrinhos até vacas adultas, mais velhas, nós temos pela primeira vez um peso médio abaixo de 10 arrobas. Esse peso, nos últimos 35 anos, diminuiu no estoque 20% do que pesava há 35 anos atrás. Quer dizer, nós estamos sendo muito mais eficientes em relação à pegada de carbono do que era antes. E a hora que uma organização, uma exposição tão grande que nem as Olimpíadas, faz uma propaganda contra a carne, a gente traz problema econômico para o setor. Ao ter um problema, ao ter uma falta de perspectiva boa, se eles tiverem sucesso com essa campanha extremamente desastrosa, a gente teria redução nos investimentos para a melhoria da pecuária nos próximos anos. Quer dizer, um tiro no pé completo e galopando em cima de uma mentira enorme. E não é o que uma Olimpíada promove, que seria a união dos povos, de você ter liberdade, enfim. Agora eu vou falar com o Daúde, porque a carne, ela não pode ser a vilã do clima, Não dá para ser colocada dessa maneira, porque se a gente comparar diante do que é emitido do CO2 pelos combustíveis fósseis, não dá nem para comparar. Seria o mesmo que a gente pedisse agora para todas as pessoas que estão procurando ir até a Olimpíada, que vai ser um monte de gente, que elas utilizassem outros meios de transportes, Então, elas deveriam começar, já a partir de agora, começar a ir a pé, porque a aviação comercial, Daúde, ela também é responsável por grande parte da sobrecarga no clima, vamos dizer assim. Qual que é a sua opinião a respeito disso?
Bom, Priscila, boa tarde a você, boa tarde, Maurício. Prazer estar aqui com vocês. E boa tarde, meus amigos telespectadores. Bom, vamos lá. O Maurício colocou muitíssimo bem a preponderância da pecuária, principalmente no Brasil, no sentido de que ela não emite carbono, ela mais sequestra, a gente até já chegou a comentar isso aqui no Canal Rural, do que ela emite. Hoje nós temos disparidades muito grandes. Você pega a cidade de São Paulo, morrem 14 pessoas por dia, proveniente de problemas respiratórios advindos da poluição, né? Bom, Priscila, eu vou me concentrar numa coisa que me incomoda muito. Esta decisão do comitê é política. Ela não tem nenhum fundamento técnico, nenhum. Ela não resiste um segundo de argumentos técnicos contra essa decisão, sob a alegação de que a produção de carne ela contamina o planeta. Se nós olharmos os grandes poluidores, como China, Estados Unidos, a Europa, são países que poluem a atmosfera e não a produção de carne. Isso está sendo influenciado. E o que me deixa mais revoltado, Priscila, é que as Olimpíadas da Era Moderna existem desde 1896. Nunca se utilizou. As Olimpíadas ela tem visibilidade, ela mostra para o mundo, e o que vai mostrar é parte exatamente essa questão da diminuição da carne no cardápio de quem vai estar ali se alimentando. São milhares de pessoas. Infelizmente, não há argumento em que eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo em ficar falando coisas que nós já discutimos muito aqui no Canal Rural. Isso é um absurdo. Está se utilizando, né? O esporte é uma coisa tão tradicional no planeta, né? Que começou já na época lá dos gregos. Você tinha todo um entorno, né? Em função das Olimpíadas. Agora vem um comitê irresponsável e diz assim, não, nós não vamos dar carne aqui porque a pecuária polui o planeta. Tenham dó, deixam de ser picaretas, isso é vergonha, vergonha para se divulgar uma notícia dessa. Eu não estou aqui defendendo, né, porque polui, não polui, nada disso, não polui. Ela tem o sequestro maior do que a emissão. Então, portanto, Priscila, eu não vou me ater em justificar para esses neófitos que estão aí dizendo que a pecuária ela contamina o planeta e, por isso, temos que diminuir a carne. Infelizmente, essa afirmação ela é política, não tem nenhum cabimento neste evento esportivo mundial que tem uma visibilidade muito grande. Ô Maurício, você concorda com a opinião do Daoud que esse movimento anticarne ele é mais político, ele está até desconsiderando, né, a importância histórica da proteína animal na dieta humana? Você não acha que pode estar mais ligado, e claro, respeitando todas as pessoas que são adeptas a qualquer tipo de alimentação, mas você não acha que está ligado a um modismo, a uma questão comercial, do que propriamente é uma medida que vai salvar o planeta? Você concorda com o Daoud? Concordo completamente. Acho que na mosca aí o comentário do Daoud, e vou falar outra coisa, né, que o Miguel comentou. Mesmo que a pecuária poluísse, nós estamos falando de alimentação, olha que interessante. Eles vão carregar todo mundo, né, toda uma infraestrutura de combustível, energia elétrica, tudo que vai emitir, aí a gente sabe que vai emitir mesmo, para fazer as Olimpíadas. Beleza, isso tem que ser feito. Eu não vou cancelar as Olimpíadas por causa de emissões. Só que eu posso pisar no pé no prato das pessoas que querem comer proteína, né? Então, mesmo que fosse negativo para o ambiente, o que não é, né? Então, vamos reforçar aqui, não é uma mentira. Falar que a pecuária emite mais e é um problema para o planeta e para o clima. Isso é uma mentira, né? Mas mesmo que fosse, nós vamos deixar de consumir. E aí, Priscila, até uma coisa que eu fiz um comentário ontem, né? Por que eles
eles não aproveitam uma oportunidade, já que estão falando de reduzir consumo de proteína, que isso não é um modismo, né, desse pessoal que fala que a gente não precisa de proteína, tira dos atletas durante 4, 6 meses antes das Olimpíadas, Para ver o que tira acontece. proteína dos atletas. Vamos ver o que acontece em termos de desempenho esportivo, né, para ver se dá para tirar a proteína da nutrição das pessoas, né? Com certeza. Enfim. Tá certo. E Daúde, recentemente, né, agora em março, nós divulgamos uma notícia em uma das nossas conversas aqui, que era um estudo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que mostrou que o desperdício de alimentos no mundo produz 5 vezes mais emissões de CO2 do que todo o setor de aviação, que já produz muito, que é o gancho que a gente está colocando aqui. A discussão aqui vai muito além de comer carne ou não, porque as pessoas, elas passam fome no mundo. Então, garantir que todas as pessoas tenham acesso a uma alimentação saudável e nutritiva é que deveria ser a meta, não é verdade? A proteína animal, ela faz parte da nossa construção energética desde os primórdios. Eu queria que você desse essa opinião. Na verdade, desperdiçar menos os alimentos, fazer uma distribuição mais equilibrada para a população que passa fome, esse que é o objetivo, né, Daúde? Não é verdade? Exatamente, Priscila. Nós analisamos e discutimos esse dado da FAO, né, da ONU, em que mostra que o desperdício de alimentos também é um grande emissor de CO2. E nada se faz, né? Nada você consegue equacionar essas questões. Mas eu analiso o Brasil. O Brasil, que a gente acompanha a questão da sustentabilidade, há fortes investimentos, né? Hoje as grandes empresas não compram carne de qualquer área, não compram animal de qualquer área. Você tem hoje alimentos já, né, produzidos para evitar a emissão do metano pelo animal. Você tem a recuperação de pasto. O Brasil vai lançar agora um grande programa que vai atingir aí quase 40 milhões de hectares para você recuperar os pastos hoje degradados, que também emite CO2, mas não por causa do boi que está presente, como o Maurício bem colocou, mas sim coisas do passado. Nós estamos investindo muito nisso. Então, Priscila, eu gostaria de saber... a gente até conversou hoje, o ser humano, quando surgiu, né, na face da Terra como nós somos, ele já se reunia em torno de uma fogueira para comer carne, né? E cresceu com essa característica. E não foi ele comendo carne que destruiu o planeta. Então não tem nenhum sentido, né, ao Comitê das Olimpíadas de Paris colocar, né, a carne como um vilão da poluição. Isso não tem nenhum cabimento de se fazer isso. Estou curioso para saber quais são os patrocinadores das Olimpíadas, para saber se ali tem um deles que tem algum interesse comercial nesta mentira, nesta fake news e nessa colocação. E depois a gente até mais tarde conversa e vê isso, porque alguma coisa tem, Priscila, alguma coisa tem. Não é à toa que colocaram isso aí. É interesse comercial, é mau caratismo, é uma situação que não se deve fazer. Quer discutir? Vamos discutir em outro fórum, não nas Olimpíadas. A Olimpíada ela tem uma visibilidade muito grande. Então, só aí você já vê que a questão é política e maldosa, porque não tem espaço para se discutir isso. Não colocar nas Olimpíadas, que tem essa visibilidade, para criar esse problema. Então, é uma mentira muito grande. O comitê, a meu ver, eu acho que o governo brasileiro, o Itamaraty, deve reclamar e fazer um questionamento, né, a respeito exatamente desse posicionamento político numa área que não é para ter esse tipo de comportamento. Tá certo. É como o Maurício mesmo falou, né? O Maurício mesmo disse, né, que hoje são feitos grandes investimentos em práticas sustentáveis. E, na realidade, o cerne da discussão, né, Maurício, é a gente fazer essa transição das nossas matrizes energéticas, né? Uma coisa a longo prazo. Esse é o cerne da discussão. Aliás, é para isso que a gente vai ter, tem as COPs, vai ter a COP 30 aqui, o ano que vem em Belém.
a transição energética tão importante nos sistemas de produção. E aí a gente também sai adiante, né? Porque temos aqui, né, na relação dos biocombustíveis, de toda a massa que a gente pode produzir para essa transição e como estamos à frente, né? Então eu queria que você falasse aqui e finalizasse o seu comentário com essa discussão que, como o Daoud disse, deve ter outra coisa aí por trás disso. Eu concordo também, sempre são interesses, né, para seguir esses modismos, né, e de fato, se você pegar tudo que se exige, tudo que se espera hoje do planeta, o Brasil está na frente. É que a gente é muito ruim de marketing, de propaganda, né, de comunicação, mas nós estamos na frente na matriz energética. O pessoal fala de carro elétrico, nós já temos o etanol aqui, que ainda gera produto, né, para fazer energia elétrica. Quer dizer, nós temos tanta coisa positiva, e vou ainda acrescentar um ponto no comentário que o Daoud fez sobre o programa de recuperação de pastagem, conversão. Esse programa, ele é ousado, mas é acelerar o que já vem sendo feito. Se a gente pegar os últimos 35 anos, eu sempre gosto de analisar esse período de 1990 para cá, que é o primórdio, lá um pouquinho antes da consolidação do Plano Real. Nós hoje temos cerca de 15% a 18%, né, vai variar de ano a ano, dependendo dos dados de pastagens, de quantidade de pastagem a menos do que tinha no início dos anos 90. Então, nós estamos reduzindo a área de pastagem, mesmo tendo problemas ainda com o desmatamento ilegal, que infelizmente acaba virando pastagem. Não é porque a pecuária avançou, é porque o pessoal faz pastagem em cima de uma área desmatada, né? E nessa área aí, nós aumentamos a nossa produtividade em 160%, a produtividade de carne, o tanto de carcaça que a gente tira por hectare. Então, olha o que nós já fizemos. Tudo que se estabelece como meta para os próximos 10 ou 15 anos, 20 anos, muitas vezes a gente esquece de mostrar o que já foi feito no Brasil. E mesmo assim nós estamos preocupados, estamos querendo acelerar, estamos querendo fazer mais, seja na proteína, seja na parte elétrica, quer dizer, na parte de matriz elétrica, né, de matriz energética. Enfim, nós estamos bem na frente mesmo e concordo, deveríamos fazer uma pressão no Comitê Olímpico, porque essa propaganda mentirosa sendo colocada aí junto com as Olimpíadas, ela afeta diretamente os interesses comerciais do Brasil, né? Nós não podemos deixar isso barato. Com certeza, melhorar a nossa comunicação e corrigir o que estou falando errado lá fora, mesmo que seja o Comitê Olímpico. Obrigada, aos dois aqui por essa discussão. Maurício, Daoud, uma boa tarde para vocês e até uma próxima oportunidade.